Meu nome é Márcio Dantas de Freitas, sou técnico em eletrônica, faço serviço de manutenção em televisões de LCD, LED, OLED, TVs de tubo também, faço manutenção em fornos micro-ondas, em aparelhos de DVD, assim como também trabalho com informática, ou seja, eu faço manutenções gerais de computadores, notebooks e netbooks. Eu tenho minha oficina aqui já há um certo tempo e, como falei, executo todos esses serviços. Hoje nós vamos ter uma videoaula e a questão vai ser abordada vai ser o funcionamento de uma TV de tubo. A TV que nós vamos usar para estudo é uma da marca Philco, modelo TPF 2121. Irei explicar o básico funcionamento dos principais estágios da televisão e também irei demonstrar no esquema elétrico e fisicamente na placa os principais componentes de tais estágios. Vamos lá. Vamos começar pela fonte de alimentação. A fonte de alimentação é essa área aqui do aparelho, que qual é a função dela? Receber a tensão da rede e transformá-la em corrente contínua para que os componentes oscilem esse transformador Chopper, enviando as tensões necessárias para o correto funcionamento do aparelho. Vou começar explicando por aqui. Este cabo de força envia 220 volts em corrente alternada. Uma das fases do 220 passa por esse fusível e chega até esse capacitor, assim como a outra que não passa pelo fusível também chega a esse capacitor e também a essa bobina, ou seja, as duas fases chegam ao capacitor e a bobina, que essa bobina em si e esse capacitor em conjunto vão fazer o quê? Vão ter a função do filtro de rede, ou seja, o filtro de rede vai impedir que a frequência da fonte saia pelo cabo e vai deixar a tensão da rede entrar e ser retificada e filtrada para assim estar dando a partida na fonte. Bom, como falei, esse filtro de rede tem essa função, não deixar a frequência da fonte sair e a tensão da rede entrar. Se a frequência da fonte sair pelo cabo, ela pode provocar interferências em sons, televisões, algumas televisões antigas, sons, rádios, enfim, pode ter ruídos e interferências causadas por essa frequência. Por isso esse filtro de rede tem o papel de eliminar esse problema. Aqui destaca-se o chicote da bobina desmagnetizadora. Quando ligamos o aparelho inicialmente, essa peça aqui, que chama-se termistor PTC, ele vai limitar a tensão aos poucos. Após ele se aquecer, ele vai limitar a tensão aos poucos, para assim interromper ou manter o funcionamento da bobina desmagnetizadora, porque a bobina não pode ficar permanentemente ligada, porque senão ela vai gerar um defeito indesejado. Por isso foi feito esse termistor PTC, para desligar ela quando não houver mais necessidade dela, por via aquecimento do mesmo. Bom, seguindo essa bobina, uma das fases, por exemplo, como vai ser visto no esquema, vai chegar através desses dois diodos aqui, que uma das fases vai pegar no anodo e no catodo desse diodo, e assim como a outra sucessivamente no anodo e no catodo desse diodo, como vai ser visto no esquema. Aí, esses diodos o que vão fazer? Eles vão retificar a corrente alternada em corrente contínua, que vai ser administrada nesse capacitor de filtro, que por fim esse capacitor vai juntamente com os restantes dos componentes polarizar
esse circuito, que é o controlador da fonte, e esse transistor aqui, que na verdade é um MOSFET que oscila esse transformador chopper da fonte, que uma vez em oscilação, esse chopper ele vai enviar tensões como mais B principal de 120 volts, tensões de 12 volts, por exemplo, para polarizar o micro, alimentar o estágio de som ou vários estágios e assim sucessivamente pelo circuito inteiro. A fonte de alimentação tem essa principal função. E aqui agora no esquema elétrico a mesma vai ser destacada. Através daqui, através do cabo de força, podemos identificar a entrada da rede, aqui a bobina desmagnetizadora e todo o sistema desmagnetizador, aqui os 4 diodos retificadores, aqui os 4 diodos retificadores, aqui o capacitor de filtro, capacitor maior eletrolítico do circuito, capacitor de filtro da fonte, aqui o CI controlador da fonte, que devidamente com esses componentes será devidamente polarizado, e aqui o circuito MOSFET, que no caso é um 2SK2740, que tem aqui a posição do gate, do dreno e do source, que o dreno por suas vezes vai fazer a oscilação desse transformador chopper. Aqui esses enrolamentos do chopper são os responsáveis pelas linhas de mais B, como já foi explicado, de 120, 12, 5 e assim por diante, para alimentar o resto do circuito, os demais componentes do circuito. Agora falaremos sobre o estágio horizontal. O estágio horizontal, para começar, para ele ser localizado, primeiro temos que localizar o flyback. O flyback, que é o transformador de saída horizontal. Flyback e este transistor grande aqui, dotado de um dissipador de calor, que esse é o transistor de saída horizontal. Como funciona o estágio horizontal? Aqui no micro existe um pino chamado H-out, que no esquema eu vou mostrar qual que é esse pino. O H-out envia os pulsos de 15.750 Hz através do micro, eles enviam esses tais pulsos para esse transistor que devidamente polarizado, ele vai oscilar esse transformador aqui, que é o driver de horizontal. Uma vez oscilando esse transformador de driver horizontal, ele vai enviar os pulsos de 15.750 na base desse transistor aqui, e esse transistor aqui, por suas vezes, vai fazer com que o estágio horizontal trabalhe, que o playback comece a oscilar, que enfim, as funções horizontais comecem a trabalhar. Que o que é a função do estágio horizontal? O estágio horizontal, ele tem como função fazer a deflexão horizontal, sair através desse fio vermelho e azul, ou seja, os pulsos de 15.750 Hz saem através desse fio e vai até chegar ao estágio de horizontal, aqui do bobina de deflexão horizontal, que no caso esse conjunto é chamado de IOC, horizontal e vertical, que irei explicar também sobre esse estágio. E ele também tem a função, estágio horizontal, de gerar através do playback as altas tensões para polarizar o tubo, incluindo
a mais alta tensão, que é a maior tensão encontrada no circuito, ou seja, a tensão aqui pode chegar em torno de uns 20.000 volts. E assim como também a tensão da grade de controle e da grade screen e da grade de foco, que é gerada através do transformador de saída horizontal do playback, que essas tensões vão ajudar a polarizar o tubo. Aqui no nosso esquema elétrico podemos localizar o estágio horizontal. Primeiro, pelo playback, que é essa simbologia aqui. Dentro dele existem bobinas que representam as saídas as alimentações do playback, como por exemplo o 180 para o circuito RGB, o 180 volts, que é retificado e filtrado e vai para o estágio RGB, os 6 volts do filamento do tubo. Algumas televisões têm até alimentação do vertical, como no caso dessa, o vertical é alimentado pela fonte, não pelo playback. Aqui tem a mais alta tensão, tensão de foco, tensão de screen e o terra. Essas são as principais saídas do playback. Aqui é o transistor pré, que recebe os 15.750 Hz vindo do micro, e aqui por fim é o transformador driver de horizontal. Esse transistor é o famoso transistor de saída horizontal, que pelo qual o código dele é 225D 250 6DX, que é usado nessa televisão. E o transistor pré é o 2SC, o código dele 2705, que ele oscila, como já foi dito, transformador driver horizontal, para ele dar a partida no circuito horizontal. Este capacitor aqui é o capacitor de largura, ou seja, quando esse capacitor esgota, o que acontece? O transistor de saída horizontal queima imediatamente, e em alguns casos, como é gerado um grande pico de tensão devido ao esgotamento desse capacitor, o tubo da televisão pode ser trincado ou rachado devido ao excesso de mais alta tensão. Por isso, muitas TVs entram com esse defeito causado por esse capacitor, que é o capacitor de largura. Esse outro capacitor é um capacitor de acoplamento da bobina de deflexão horizontal, que ele separa o mais B da fonte dos pulsos de 15.750, uma vez enviados para a bobina IOC. E aqui, como vocês podem perceber, a bobina de deflexão horizontal IOC, ou seja, o IOC da seção horizontal, que é representado através desta bobina aqui. E aqui se encerra-se o explicamento do horizontal. Um estágio que vamos explicar agora vai ser o estágio vertical, ou seja, o estágio que é responsável pela deflexão vertical do aparelho, que é este circuito aqui. Esse circuito aqui faz os pulsos de 60 Hz viajarem dele através desse chicote aqui, chegando por suas vezes aqui também na bobina de deflexão, mas responsável pelo estágio vertical, que assim como o estágio horizontal tem a função de abrir a imagem no sentido horizontal da televisão, o estágio vertical tem essa função de abrir a imagem no estágio vertical, como o nome já diz. Este capacitor aqui é um capacitor
chamado capacitor de acoplamento, que, por exemplo, a tensão de alimentação do CI vertical é de aproximadamente uns 24 volts, 24, 25 volts. Aí o que esse capacitor vai fazer? Esse capacitor ele vai receber uma tensão e através da descarga capacitiva dele, ele vai somar a tensão dele de 25 volts com a tensão de alimentação do vertical e ele vai eliminar três faixas que aparecem no topo do tubo da televisão. Quando vocês pegarem uma televisão com esse defeito, vocês têm que pesquisar o defeito nesse capacitor, que ele é um capacitor que serve para tirar essas linhas. Conforme o feixe eletrônico é jogado na tela, essa deficiência acontece. Aí esse capacitor é administrado no circuito pelo fabricante para eliminar essa imperfeição da tela. Aqui no esquema elétrico, vamos estudar o estágio vertical. Localizando no circuito o estágio vertical, localize-se primeiro este circuito aqui, que é o circuito responsável pela seção vertical. Pelo estágio vertical. E aqui localizamos o capacitor que eu falei, de acoplamento, responsável por eliminar as linhas. Então, a primeira parte desse estágio se encerra-se aqui. Irei dar continuidade na segunda parte do estágio. A todos desde já agradeço pela atenção e que tirem bons proveitos dessa minha aula. Obrigado.